Maybe I don't treat you quite as good and over. Maybe I didn't love you quite as often and over. Really changed, I really said and done. I just never change her. You're always on my mind. You're always on my mind. Maybe I don't hold you and long and tight. And I guess I never told you, and so happy that you might. Bom dia! Hoje são 5 de maio de 2023, uma sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Vou aqui trazer mais um comentário feito por um internauta, o Eliezer de Souza Silva. O Eliezer mora em Tamandaré, cidade com várias praias, no estado de Pernambuco. Ele escreveu anteontem para a minha página e estou aqui trazendo o comentário dele. Então é sempre assim. Aqui, você que está assistindo a esse vídeo neste momento, você tem um espaço aqui neste canal. Então escreva sempre aí em minha página que trarei seu comentário para cá. Então o Eliezer de Souza Silva fez um comentário e vou ler aqui na íntegra e depois farei uma pequena análise. Vamos lá. Boa noite, professor. Antes do meu comentário, gostaria de fazer um agradecimento ao Senhor por ter me libertado de uma vez por toda dessa maldição que é a religião. Meus pais eram cristãos evangélicos fanáticos. Eu nunca gostei de igreja. Me sentia mal, mas era obrigado a ir. Vivi dias terríveis, pois tinha medo do inferno. Sofri muito na minha adolescência. Eu era o caçula. Meus irmãos já haviam ido para Recife, nossa capital. Meu amigo Eustáquio, aconteceu uma coisa inusitada na minha vida. Fui salvo por um ladrão. E aconteceu que um ladrão, sabendo que não havia ninguém em nossa casa, arrombou a porta e levou alguns pertences que não tinha muito valor, porque éramos pobres. O Deus hebreu não salvou a nossa casa, mas o ladrão salvou a minha vida, quando minha mãe me falou: a partir de hoje, você não precisa mais ir à igreja, para que a nossa casa não fique abandonada. Meu amigo Eustáquio, uma alegria imensa invadiu todo o meu ser. E o Deus jovem não poupou meu pai, que morreu atropelado indo para um culto. Mas isso é assunto para outro comentário. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer ao Senhor, em nome de Javé, por me devolver a vida. Eu me encaixo muito na frase de Rubens Alves: é uma pena não viver. Um abraço, grande professor Eustáquio. Muito bem. Nesse comentário maravilhoso, nessa explanação, contando aí um pouco de sua vida, o Eliezer de Souza Silva trouxe aqui 4 pontos a ser analisados. 4 pontos. Vamos ao primeiro ponto aí. Ele começa o comentário dele, logo no início, agradecendo a mim por tê-lo ajudado a se livrar da crença religiosa. E no caso aí, da crença religiosa cristã e o cristianismo evangélico, o mais fanático de todos, mais fanático do que o cristianismo católico. Então, o Eliezer começa aí agradecendo a mim por tê-lo ajudado a sair dessa ilusão religiosa que escraviza o ser humano, que explora o ser humano de todas as formas. E eu me sinto aqui muito feliz por ter contribuído
para que o Eliezer de Souza Silva tenha conseguido sair dessa ilusão. Eu fico feliz também. Muito bem, isso aí, o primeiro ponto do comentário dele. Vejamos o segundo ponto aí. Ele diz que nasceu num lar cristão evangélico. O pai e a mãe dele eram evangélicos fanáticos, ele diz aí. Eram tão fanáticos que eles obrigavam o filho, o Eliezer de Souza Silva, a acompanhá-los nas idas à igreja evangélica, para assistir ali aos cultos. Então, o Eliezer, ele era obrigado a ir à igreja, porque os pais o obrigavam. Isso é muito triste. E ele diz aqui que em toda a sua adolescência, sempre ouvindo o negócio de inferno dentro de sua casa, ameaça de inferno, ameaça de castigo eterno, uma loucura do cristianismo, o Eliezer aqui diz que vivia sua adolescência com muito medo, medo de morrer e ir para o inferno. Então ele tinha ali ao lado dele, sempre ali dia a dia, os pais, os próprios pais, o pai e a mãe dele pregando esse terror, que é o terror do cristianismo. Se você não acreditar em Jesus, não receber a Jesus como seu salvador pessoal, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. E os cristãos ainda dizem que o cristianismo é uma religião de amor. É fácil ver que o homem religioso não diz coisa por coisa. O homem religioso, ele usa o cérebro apenas para separar as orelhas. Ele não usa o cérebro para raciocinar. Entendeu? Então o Eliezer teve a infelicidade de ter nascido num lar cristão evangélico fanático. Eu, Eustáquio, nasci em Sobral, no estado do Ceará, terra de Renato Aragão e do cantor Belchior. Morei em Sobral 19 anos. Saí de lá para Fortaleza em dezembro de 1975. Eu estava com 19 anos de idade. Então nasci num lar cristão católico, não fanático. Num lar cristão católico. Meus irmãos e minha mãe eram cristãos católicos. Meu pai era maçom. Então eu nasci num lar feliz, gente. Nada tenho a reclamar de meus pais. Minha mãe, que era cristã católica, dificilmente ia à igreja lá para assistir à missa. Dificilmente. E quando ia, nunca, jamais, minha mãe me obrigou a ir com ela à igreja. Jamais. Nunca houve isso em nossa casa. Então minha família foi uma família feliz. Ali, meu pai, minha mãe, morando lá na Rua do Arco de Nossa Senhora de Fátima, esse arco lindo aí. Morávamos aí, em casa de aluguel. Um lar cristão católico. Nunca minha mãe me obrigou a ir à igreja com ela. Jamais. Nunca houve isso em nossa casa. Então, eu vivi num lar sadio, sem imposição alguma. Num lar sadio. Muito bem. Então o Eliezer aí, diferentemente de mim, ele sofreu, porque ele era obrigado a ir à igreja com os pais. Cristãos evangélicos fanáticos. E aí é um terror. E isso marca a pessoa para sempre, uma pressão dessa. Então aí o segundo ponto, já analisado. Vamos ao terceiro ponto. Um terceiro ponto, anotei aqui no papel, o Eliezer diz que foi salvo por um ladrão. Ele diz assim: fui salvo por um ladrão, e não pelo Deus da Bíblia, Deus criado pelos hebreus, que é o mesmo Deus adorado pelos cristãos. O Eliezer diz porque ele foi salvo por um ladrão. Quando os pais dele, o pai e a mãe, iam à igreja evangélica para assistirem ali a um culto, ele era obrigado a acompanhá-los. E era sempre assim.
Num certo dia, o pai, a mãe e o Eliezer saíram de casa para a igreja evangélica. E o que aconteceu? Enquanto eles estavam lá na igreja evangélica, assistindo ao culto, aquelas besteiras ditas pelo pastor evangélico, a casa deles lá vazia, o ladrão foi lá, arrombou a porta e levou poucas coisas. Levou poucas coisas porque o Eliezer diz aqui que era uma família muito pobre. Então é assim, ladrão que entra em casa de pobre, geralmente só leva susto, não é isso? Então o ladrão entrou lá enquanto a família estava na igreja. E o Eliezer diz que não houve aqui proteção alguma para a sua casa, que o Deus da Bíblia não protegeu sua casa enquanto a família estava assistindo a um culto evangélico. Não houve essa proteção aqui. E como o ladrão entrou lá, arrombou a porta e levou algumas coisas, aí é que ele foi salvo por um ladrão. Ele diz que a partir daí, sua mãe disse a ele: meu filho, a partir de hoje, você não precisa mais ir à igreja, porque a casa não pode ficar sozinha, abandonada. Então você vai ficar vigiando aqui a casa. Viu aí? Então um ladrão salvou aí o Eliezer, porque ele não era mais obrigado a ir com os pais à igreja evangélica. Então é por isso que ele diz: fui salvo por um ladrão. O quarto ponto aí do comentário dele. Vejamos agora o último ponto, que é o quarto. Esse aqui foi o terceiro, agora é o quarto ponto, final, o último. No final aí do seu comentário, o Eliezer diz que seu pai, ele diz que seu pai foi atropelado e morreu indo para um culto na igreja evangélica. Veja aí, ele diz que seu pai saiu de casa para ir à igreja. No meio do caminho, foi atropelado por um carro e morreu. Ele diz aí que Deus algum existe, Deus algum protege alguém. Tanto é verdade que seu pai, indo para a igreja evangélica para assistir a um culto, foi atropelado e morreu. Essa observação aí também é trazida pelo Eliezer. Isso aí, gente, é mais um exemplo de que o homem religioso não raciocina. Se o pai do Eliezer tivesse ido para um boteco para tomar cachaça, sendo atropelado e morto, a família iria dizer, o pastor da igreja dele iria dizer que ele foi castigado por Deus, porque estava indo para um boteco tomar cachaça. O pastor diria isso, e os irmãos também, porque eles não raciocinam. Ora, aí está, o pai do Eliezer foi atropelado e morto quando ia para a igreja, a fim de assistir a um culto. Viu aí? Deus algum existe, Deus algum protege alguém. Muito obrigado aí ao Eliezer pelo belíssimo comentário. E aqui reforço. Se você quer contar alguma coisa que aconteceu em sua vida, escreva, porque aqui você tem espaço. Muito obrigado.